Sou cristã e resido em Quebec, Canadá. Quero compartilhar algumas das experiências mais marcantes do meu ministério. Quando eu era solteira, orava fervorosamente a Deus para que Ele me concedesse um esposo. Deus atendeu minha oração e me deu um marido cristão. No entanto, por causa do seu trabalho, ele precisava viajar frequentemente, voltando para casa apenas uma vez por mês, o que dificultava sua frequência à igreja. Com o tempo, sua fé começou a enfraquecer e ele acabou recaindo no hábito de beber álcool. Isso me entristeceu profundamente, especialmente porque ele sempre voltava para casa bêbado no final do mês. Mesmo assim, eu escolhi permanecer em silêncio, sem repreendê-lo. Em vez disso, aumentei meu tempo de oração, clamando a Deus. Senhor, eu pedi um homem de Deus, não uma alma perdida. Não quero um marido alcoólatra, mas aquele servo que o Senhor me deu. Foram mais de 7 anos de intercessão até que ele finalmente retornou à fé. Hoje, ele é pastor. Venho de uma geração onde o evangelho verdadeiro era pregado com seriedade, seguido de disciplina e aplicação da palavra de Deus. Naquela época, tudo era tratado com grande responsabilidade. Devido à perseguição, acabamos nos mudando para Seattle, nos Estados Unidos. Nos anos 90, comecei a me decepcionar com as igrejas americanas. Participei de diversos seminários de pastores renomados e presenciei muitas heresias em seus ensinamentos. Fiz missão por todo este país e a maioria das igrejas subscreve esse evangelho da prosperidade. As igrejas que ainda não adotaram esse evangelho eram minoria e não eram igrejas fundadas nos Estados Unidos. Essas igrejas eram de países como Colômbia, México, Chile, Brasil e outros países pobres. Decidi então me mudar para o Canadá com meu marido, que vivia em Quebec. Meu espírito não conseguia aceitar os ensinamentos das igrejas americanas e por isso optei por não me congregar mais nesses ministérios. Eu vi um ministro falar que os Estados Unidos são o país mais missionário do mundo, que o dinheiro arrecadado das igrejas americanas poderia administrar o mundo inteiro e permanecer no melhor. Ele disse que se não fosse por eles, o evangelho não teria alcançado muitos lugares no mundo. Isso me entristeceu. Resolvi não me congregar mais em seus ministérios. Meu marido abriu uma igreja. Ele já havia administrado um ministério na Rússia e tinha experiência. Oramos a Deus e perguntamos se o Evangelho da Prosperidade fez dos Estados Unidos um líder mundial em missões. O Senhor me disse que os Estados Unidos eram, mas agora não são mais. Ele disse que não depende dos Estados Unidos para fazer a missão mundialmente. O Senhor declarou: Eu sou soberano. Levantarei países como México, Peru, Equador, Chile, Brasil e Uruguai para fazer o resto das missões que faltam no mundo. Vocês que pertencem a esses países estão sendo preparados. Amanhã, vocês poderão ser os missionários dessas nações que mencionei. O Senhor também disse: Usarei os países pobres para completar a missão, mas os países ricos não a completarão. Elevarei os humildes e rebaixarei os exaltados. Confundirei os sábios. Em certa ocasião eu estava orando por meu país, a Rússia, e por toda a Europa. Eu lembrei ao Senhor que o reavivamento começou na Europa através de Martinho Lutero, um homem que Deus usou para abrir os olhos do povo e traduzir a Bíblia para diversas línguas, permitindo que as pessoas compreendessem sua palavra. No entanto, hoje, as grandes catedrais, que foram construídas para acolher multidões, estão vazias. Eu tive uma visão de uma bola de fogo se afastando da Europa. Toda vez que essa bola ia embora, 2 fenômenos aconteciam. Vou contar o primeiro fenômeno, onde meu corpo esfriava e meus dedos endureciam. Eu não conseguia mover minha mão nem minhas pernas. Nessa visão, vi várias estátuas de gelo, mas são de pessoas que congelaram e ficaram assim. O Senhor me disse que o frio do mundo entrou nas igrejas da Europa e congelou seus corações e está levando todo o amor por Ele e por Sua palavra. Suas vidas espirituais estão paralisadas. O Senhor disse: A bola de fogo que você viu, minha serva, é o reavivamento que está se afastando deste lugar. Eles rejeitaram meu calor em favor do dinheiro e do conforto que esses países adquiriram. Eles acham que não precisam mais de mim. A Europa começou a esfriar por causa do desenvolvimento tecnológico.
À medida que as cidades se tornaram mais confortáveis para seus habitantes, as pessoas se tornaram frias e complacentes. Eu realizei uma missão na Europa, visitando catedrais grandiosas, mas espiritualmente secas. O Senhor me mostrou caixões e disse que as pessoas dentro deles estavam espiritualmente mortas. O Senhor afirmou: Eu ressuscitarei essas pessoas do meio dos mortos, e elas inclinarão seus corações e se humilharão diante de mim. Muitas igrejas de prosperidade de fora da Europa tentaram estabelecer suas congregações na Europa, na esperança de atrair pessoas, mas essas tentativas fracassaram. As pessoas, sendo ricas, não sentiam a necessidade de mais dinheiro e, como resultado, ninguém comparecia a essas igrejas. Outro fenômeno que aconteceu foi quando a bola de fogo começou a se afastar da Europa. Na visão, a Europa estava escura. Aquela bola de fogo era como o sol do meio-dia ao meu redor. Eu vi tudo escurecer. Eu não conseguia ver mais nada, pois a escuridão daquele lugar não me deixava ver nada. Aquela bola de fogo foi em direção à América Central e derramou-se entre os povos. Eles receberam grande autoridade para evangelizar o mundo. Eu vi o poder de Deus quebrando algemas dos povos. Então passou na América do Sul e derramou-se entre os povos e os reavivou. Pequenos homens se levantaram como gigantes do Evangelho para ministrar. O poder de Deus preparou um exército de verdadeiros cristãos. Então a bola de fogo passou na África e o reavivamento continuou a se derramar sobre aqueles povos. Deus levantou profetas. A cura da AIDS aconteceu. As necessidades dos pobres foram atendidas. O poder de Deus se manifestou em pessoas de várias línguas e tribos, libertando-as da bruxaria. Então, para a Ásia, e o fogo se espalhou nesses países. Homens de Deus se levantaram para ganhar os budistas, os hindus e libertar os muçulmanos para Deus. O poder de Deus salvou nações que ainda não conheciam o Evangelho. Eu vi um grande exército de Deus se preparando para uma batalha espiritual. Os anjos colocaram selos nesses soldados, um selo na testa, outro selo nas mãos. O Senhor disse: Esses selos na testa são para proteger suas mentes do falso evangelho e dos dardos malignos. As legiões atacarão suas mentes, mas eles serão protegidos. Os selos em suas mãos são as boas obras que eles realizarão na terra, preparando a última colheita para o arrebatamento. O fogo do avivamento viajou para lugares onde as pessoas estavam sedentas por Deus. Como tenho o dom da visão, quando passo muito tempo rezando, acontece de eu ver anjos e demônios. Mas um dia um demônio nojento apareceu e disse: Se você não tirar minha maquiagem, eu vou arrancar sua pele. E se você morresse hoje, eu deixaria seu rosto só no osso. Aquele demônio apontou a unha para o meu rosto. As unhas dele eram como facas. Pensei que nada aconteceria porque ele era um espírito, mas a unha do seu indicador tocou meu rosto e fez um pequeno arranhão. Fiquei apavorada. Aquela noite foi terrível para mim. Contei aos meus pais. Na noite seguinte, o mesmo demônio apareceu para mim com um pote de ácido. Ele ameaçou derramá-lo na minha cabeça. Ele disse que eu estava usando sua tinta de cabelo e que meu cabelo não me pertencia mais porque estava marcado com sua tinta. Ele disse que os cabelos naturais são meus, mas que os cabelos coloridos são deles. Ele tinha o direito de arrancar meus cabelos. Quando o diabo tentou derramar aquele pote de ácido em mim, eu gritei e meus pais correram para o meu quarto. Na terceira noite, o mesmo demônio apareceu para mim e disse: Vou cortar todos os seus dedos, você está usando minha tinta. Você não está salva, você é minha. Eu disse: Você é um mentiroso. Eu sou de Cristo. O demônio disse: Então por que ele está me permitindo perturbá-la? Onde está a sua força, crentinha? Comecei a repreendê-lo. Aquele demônio ria, ele disse: Você não tem autoridade. Se santifica primeiro. É assim que eu engano muitas mulheres que dizem ser de Deus e usam o que é meu. Eu finjo que vou embora quando elas me repreendem, fazendo-as acreditar que são ungidas e que têm autoridade. Aquele demônio só foi embora porque um anjo entrou no meu quarto. No outro dia, eu estava jejuando e me preparando para esse demônio aparecer novamente. Eu sabia que a guerra não seria fácil. Aquele demônio me atormentaria novamente. Eu não sabia por que Deus estava permitindo que isso acontecesse comigo, já que eu era uma moça sempre dedicada às coisas de Deus. Na outra noite, o mesmo demônio apareceu. Ele disse:
Minha serva vá se acostumando com isso. Um dia nos encontraremos lá embaixo. Vou pedir para atormentá-la pela eternidade. Vou puxar sua orelha e esticá-la até cortá-la. Quando você descer para o inferno, eu pegarei sua alma. Eu disse: não sou sua serva. O demônio disse: É sim. Tem a minha marca na sua orelha. Você pertence a mim. Você não sabia que brincos simbolizam escravidão? E quem usa brincos são meus escravos. Eu orei para expulsar aquele demônio e aquele demônio não queria sair. Fiquei acordado até o amanhecer, perturbada e deprimida, até que o anjo desceu no meu quarto e aquele demônio foi embora. Comecei a entender que tudo era feito com a permissão de Deus. Ele queria me dar uma lição e eu não queria entender, porque meu egoísmo de autoridade espiritual não me deixava ver o quanto eu precisaria melhorar minha caminhada com Deus. Eu tinha que limpar minha vida. Eu queria tanto me livrar daquele demônio que não percebi o que Deus queria me mostrar. Não orei naquela manhã, porque sabia que isso não impediria aquele demônio de aparecer. Decidi fazer um teste de manhã. Tirei as tintas das unhas e os brincos. Joguei fora o kit de maquiagem e a tinta de cabelo. Ao anoitecer, esperei o demônio aparecer, mas ele não apareceu, porque eu havia me desfeito de tudo o que ele disse que era dele. Eu estava confusa, não queria acreditar naquele demônio imundo e nojento. Eu sabia que eles eram mentirosos, mas aquela noite foi tranquila. Orei ao amanhecer. O Senhor Jesus apareceu no meu quarto. Eu podia ver como ele era, a mesma aparência humilde que vivia na terra, mas seu corpo era glorioso. A luz que saía de seu corpo ofuscava meus olhos. Ele ofuscava a luz de seu corpo para que eu pudesse olhar para ele. Seu rosto brilhava. O Senhor Jesus disse que aquilo que o demônio disse é verdade. Aquele demônio recebeu uma ordem da parte de Deus para revelar o erro da minha vida. Ele disse que estava me preparando para uma batalha espiritual através daquele demônio. Ele disse que em uma batalha como a minha, se faz jejum e oração, e se não for o suficiente para santificar e jogar fora tudo o que está em nossa casa para quebrar a legalidade dos demônios, o Senhor disse: Serva, você aprendeu que em uma guerra é necessário não abrir a guarda usando aquilo que pertence aos demônios. Isso dá força a eles. O Senhor me mostrou em uma visão uma bispa de uma igreja. Ela colocava as mãos na cabeça das pessoas e elas caíam no chão. A bispa expulsava os demônios, mas aqueles demônios saíam de dentro dos corpos daquelas pessoas e estavam do lado das pessoas que tinham sido libertadas. Aqueles demônios riam da cara daquela bispa. Notei algo muito estranho. Aquela bispa usava brincos, maquiagem, lábios pintados e um vestido apertado no corpo. Aqueles demônios enganaram aquela mulher. Eles fingiram que estavam se submetendo à autoridade dela. Depois que a bispa fez a corrente de libertação e o culto terminou, aqueles demônios que estavam dentro daquela igreja retornaram para os corpos daquelas pessoas. Eles retornaram para seus lares endêmicos. O Senhor disse: Serva, Satanás engana muitos deles dessa forma. Ele faz as pessoas pensarem que tem autoridade sobre eles, para que a pessoa não perceba que precisa ser libertada do mundo primeiro para libertar os prisioneiros. Um prisioneiro de Satanás não pode libertar outro prisioneiro. Ambos estão na mesma situação. Satanás coloca na mente dessas pessoas que já são libertas e salvas para que elas não possam se libertar do pecado, morram e vão para o inferno. Essas pessoas subestimam os poderes das trevas. Elas acham que é só invocar o meu nome e colocar os demônios debaixo dos seus pés. Isso é um erro. Suas vidas pecaminosas abrem espaços para os demônios trabalharem. Eu dou autoridade aos meus discípulos que aprendem da minha palavra e fazem o que eu digo. Eu não dou autoridade aos rebeldes, mas mesmo assim, eles querem usar o meu nome para se imporem aos demônios. O Senhor disse: Hoje eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Essa unção que está vindo sobre você é verdadeira. Os demônios te obedecerão, e quando você os expulsarem, eles não te enganarão como enganaram essa pastora. Apenas viva uma vida obedecendo a minha palavra. Você preparará mulheres guerreiras que serão a coluna de oração do seu ministério. O pecado começará a entrar nas igrejas, mas a sua permanecerá santa se você orar sem cessar. O Senhor Jesus me revelou em uma visão.
Contemplei grandes feiticeiros fazendo obras de magia negra para destruir a igreja. Observei casas sendo bombardeadas com feitiços de bruxaria. Vários cristãos ficaram enfeitiçados quando os feitiços atingiram esses irmãos. Perguntei: Senhor, algo está errado? Está escrito que o feitiço não afeta um cristão. O Senhor respondeu: Dissestes bem, quem tem o selo do Espírito Santo não é tocado por encantamentos. Observei esses irmãos que estavam sendo afetados por esses feitiços. O Senhor me fez ver suas vestes que eram brancas, mas estavam manchadas. Os feiticeiros podiam alcançar os irmãos que não viviam uma vida santa. Suas vestes manchadas de pecado davam essa legalidade. Não havia selo do Espírito Santo na vida desses irmãos. O Senhor me mostrou um irmão. Os feitiços que foram lançados sobre ele bateram e desviaram para outras direções. Olhei e observei a armadura de um antigo guerreiro de Roma. Esta armadura brilhava e cobria o corpo deste irmão. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, verso 10. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo vencido tudo, permanecer firmes. Efésios 6, verso 13. Eu digo a vocês que a bruxaria pega em crentes que não vivem o evangelho da verdade, que não estão cobertos com o sangue da salvação, não receberão a salvação embora sejam crentes. Mas para o verdadeiro crente, a bruxaria não pode penetrar aqueles que estão vestidos com a armadura da palavra, vivendo o evangelho da santidade. Na minha caminhada no caminho de Deus, eu estava tendo experiências de aprendizado com Ele e estava sendo preparado para descer às partes mais baixas da terra. Na minha experiência no inferno, Jesus me levou até a cabeça do inferno. A boca daquela cabeça se abriu. Os dentes eram um portão preto e trancado com cadeados. Aquele portão se abriu com a presença de Jesus. Nós entramos. Eu vi demônios correndo por causa da presença de Jesus. Eu fui a vários lugares no inferno. Contemplei prisões semelhantes às celas que prendem os prisioneiros. Contemplei uma força invisível que atormentava as pessoas que estavam dentro daquelas celas. Outros tipos de prisões que contemplei foram buracos no chão, buracos onde as almas ficavam presas e não conseguiam sair dali, poços de lama podre onde ficavam cheios de pessoas, rios de sangue onde assassinos derramavam sangue. Ninguém conseguia sair do seu lugar de sofrimento. Os primeiros demônios que vi foram vários que inventaram as redes sociais. Eles davam risadas. Esses demônios das redes sociais eram mulheres bonitas e sedutoras. O objetivo deles é destruir casamentos. Elas estavam felizes, elas riam de felicidade. Outros demônios da sensualidade encorajaram irmãs a andarem na sensualidade. Esses demônios estavam felizes porque tinham jogado muitos jovens crentes na prostituição e feito muitos solteiros fornicarem. Eu tive uma visão de um demônio entrando em um computador através de uma rede social. Ele causava divórcio e destruía muitos casamentos, encorajava crianças a fazer sexo e imoralidade. Convencia as pessoas a se envolverem em sexo sem compromisso. Essas mulheres sedutoras, que são demônios, tinham várias técnicas de sedução para fazer os homens de Deus caírem na fé. O objetivo desses demônios das redes sociais é usar uma mulher para causar ciúmes em casamentos e relacionamentos e criar fraquezas no casamento através de brigas. Eles se aproveitam quando o casamento está morno. Esses demônios eram determinados, pacientes e sensuais. Tinham todas as armas de sedução para a conquista. Eles escolhiam pessoas atraentes, entravam em seus corpos e seus alvos eram mulheres e homens de Deus. O plano desses demônios é se aproximar como amigos e seduzir aos poucos, hipnotizando as mentes dos crentes para o amor ilícito. Demônios do lesbianismo usam táticas para usar mulheres para conquistar outras. Demônios que usam homens para seduzir irmãs casadas e tirá-las da igreja, para tentar jovens solteiros a cair na prostituição. Esses demônios da sedução fizeram grandes esforços para desviar muitos da fé. Eles estavam felizes em fazer seu trabalho. Chegamos perto de um demônio encapuzado com um manto preto.
Sua presença era muito maligna. Ele tinha um livro na mão e uma caneta de osso. Este livro era o livro do inferno e estava escrito em sua capa: Livro da Morte Eterna. O Senhor Jesus disse que neste livro estavam escritos nomes de pessoas que ainda estavam na terra, que ainda não tinham entregado suas vidas a Ele. Eu podia ver nomes de pessoas na terra. As letras estavam escritas com letras de sangue. Contemplei vários nomes de grandes pastores dos Estados Unidos que estavam escritos neste livro. Homens conhecidos, escritores de livros. Eles estavam sendo enganados. Eu não podia revelar nomes para não causar escândalos no país. O Senhor não permitiu. O Senhor Jesus ordenou que o demônio abrisse o livro e mostrasse meu nome. Para minha surpresa, meu nome estava lá. Eu chorei e disse: Senhor, por que dediquei minha vida a Ti e ainda assim serei lançado no inferno? O governo dos Estados Unidos havia lançado uma campanha onde os casais deveriam ter um filho, no máximo 2. Esse programa era chamado de controle de natalidade. Eu tinha evitado filhos, mas só depois percebi que era uma conspiração de Satanás por trás do governo. O Senhor disse: Depois que você e seu marido partiram para os Estados Unidos, vocês deram ouvidos a demônios e tomaram anticoncepcionais e mataram uma vida que se formaria em seu ventre. Eu criaria essa criança como um profeta na terra, e vocês tomaram esse remédio que foi projetado aqui no inferno para matar meus filhos. Nenhum assassino herdará meu reino. Todas as mulheres que sacrificam seus filhos ao demônio Moloque não são dignas do meu reino. As madres das minhas servas são santas. Elas não podem tomar remédios diabólicos. Muitas permanecerão estéreis se continuarem tomando. Eu fecharei os ventres dessas mães para que elas não ofereçam meus filhos a Moloque. Pedi perdão ao Senhor. Chorei em arrependimento. O Senhor disse: Quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Cobrarei mais daqueles que tiveram experiência comigo do que daqueles que nunca tiveram. Cobrarei mais daqueles que conhecem a minha palavra. Cobrarei mais daqueles que vivem uma vida santa. Cobrarei daqueles que têm mais dons e são mais usados. Cobrarei mais daqueles que têm mais responsabilidade na minha obra. Cobrarei mais daqueles que são pastores. O Senhor ordenou que aquele demônio apagasse meu nome daquele livro. Eu não pertencia mais ao inferno. Eu tinha me arrependido daquele pecado. O Senhor Jesus me levou para uma parte do inferno. Eu vi um demônio horrível. Esse demônio estava preparando uma substância no inferno. O Senhor respondeu: Esta substância é o veneno de Moloque, que é produzido aqui e vai para as farmácias na forma de anticoncepcionais. Eu podia perceber o engano de Satanás. O Senhor não queria me condenar ao inferno, mas me dar uma chance de organizar minha vida. Meu nome, sendo anotado naquele caderno, era a permissão de Deus para ver onde eu estava errado. Contemplei uma mesa gigante no inferno. O demônio encarregado da ordem de Satanás estava colocando as cabeças de muitos homens de Deus a prêmio. Eles rifavam esses homens de Deus, oferecendo grandes recompensas para tirá-los do caminho do Senhor. O demônio que fizesse um homem de Deus cair ganharia uma recompensa, e se além disso conseguisse levar suas almas para o inferno e apresentar a Satanás, esse demônio ganharia mais recompensas. Cada homem de Deus tinha um preço em recompensa. Contemplei preços altíssimos pelas cabeças dos ganhadores de almas. Esses eram os mais conhecidos no inferno. Havia um grande desejo de ganhar essas almas. Todas as atenções estavam voltadas para esse povo de Deus. Havia muitas mulheres também que eram marcadas pelos demônios para divórcios, a fim de enfraquecer a fé desses irmãos e irmãs. Fui para uma parte do inferno. Contemplei um lugar que só tinha idólatras, mas eles não eram adoradores de imagens. Eram fãs. Estavam sofrendo nas chamas e os escudos de seus clubes apareceram em suas mãos. O Senhor Jesus disse: Diga ao meu povo que não quero nenhum dos meus servos assistindo aos jogos, nem torcendo por esses clubes. Não existe torcedor, minha serva. Existe adoradores. O Senhor me pegou pela mão e fomos para a terra. Ele me mostrou como que por trás de cada clube havia um demônio que recebia a adoração daquele torcedor. Contemplei torcedores incorporados por demônios saindo daqueles clubes que eles torciam. Esses torcedores endemoniados estavam batendo e matando outros fãs.
Eu vi 2 pastores que eram rivais por causa de seus clubes rivais. Esses pastores se tornaram grandes rivais por causa de seus clubes. Um amaldiçoava o outro. Eu contemplei pessoas chorando quando seus clubes perdiam. Outros tiravam suas vidas pelo seu clube de coração. Outros ficavam deprimidos. Na visão, um irmão começou a bater na parede de sua casa quando seu time perdeu o jogo. Ele xingou os jogadores, xingou o juiz, xingou seu clube, disse palavrões feios. O Senhor disse: Serva, isso não é torcida, é adoração. Se todos chorassem por mim e me adorassem como eles adoram seus clubes, eu já teria enviado um avivamento naquele lugar. O Senhor me levou a um estádio de futebol que estava cheio de pessoas emocionadas. Era a época da Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos. O Senhor disse: Aqui neste estádio há pessoas que viajam de seu país para adorar o futebol. Tenho alguns servos meus aqui neste estádio. Para viajar por mim e pregar meu evangelho, eles não querem, mas pelo futebol, eles gastam seu dinheiro em comida e viagens. Há muitos que se dizem meus servos, mas são fanáticos por futebol. Fazem mais por seus clubes do que por mim. Gastam seu dinheiro em ingressos para assistir futebol, mas não ajudam aqueles que precisam de ajuda. O futebol tem roubado o lugar que é reservado para Deus, e muitos estão adorando esse esporte indo para o inferno, por causa dessa idolatria. O Senhor me mostrou aquele demônio. Ele estava em seu trono no ar. Contemplei uma bola em sua mão. Ele recebia as canções dos fãs que gritavam no estádio. O Senhor disse que muitos irmãos são jogadores profissionais de futebol e que ele não queria que seus servos praticassem esse esporte do inferno que roubava sua adoração. Descemos ao inferno novamente. Fui a um lugar no inferno onde observei irmãos e pastores que tratavam mal os membros da igreja por estarem desempregados e não poderem ajudar a igreja. Um irmão estava no inferno por preconceito. Um homossexual veio até esse irmão porque sua alma estava vazia. O irmão tratou aquele rapaz como um cachorro e não pregou a palavra para ele. Aquele rapaz estava cansado daquela vida homossexual e queria ouvir apenas uma palavra para entregar sua vida a Jesus. Este irmão foi para o inferno por humilhar aquela vida. O Senhor Jesus disse: Minha serva, fui preconceituoso com Naamã, que não era do meu povo? Fui preconceituoso com a moabita Ruth, que não fazia parte de Israel? Fui preconceituoso com a prostituta Raabe, a cananita que salvou os israelitas da morte? Outro irmão estava no inferno por causa do preconceito que tinha com prostitutas. Deus enviou uma prostituta a ele para ganhar aquela alma, pois Deus tinha planos para ela nesta vida. Mas o irmão tinha vergonha de falar com aquela mulher. Ele tinha medo de alguém vê-lo falando com ela e falar para o pastor que ele estava com uma prostituta. Ele resolveu desprezá-la e fugir dela. Aquele homem foi para o inferno por humilhar aquela alma preciosa. Também vi irmãos que foram para o inferno por humilhar pessoas de outras religiões. Observei um irmão que discutiu com um feiticeiro. Este irmão desafiou este feiticeiro e até mesmo proferiu palavras proféticas de maldição. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6, verso 12. Outros estavam no inferno porque tinham dons espirituais e humilhavam os irmãos que não tinham. Outros irmãos estavam no inferno porque viam seus irmãos fracos e necessitados e, em vez de ajudar, eles apenas os tiraram da igreja, fazendo com que muitos se desviassem. Vi irmãos no inferno porque viam o outro irmão carregando uma culpa e, ao invés de confortá-lo, aumentavam o fardo da culpa, fazendo esse irmão cometer suicídio. Esses irmãos adoravam fazer outras pessoas se sentirem culpadas pelo que já havia passado em suas vidas. Outros irmãos estavam no inferno por culparem as pessoas por seus fracassos. Eles não sabiam assumir suas responsabilidades de estarem erradas. Eu observei irmãos que estavam no inferno porque criticavam os outros irmãos e falavam mal de todo homem de Deus. Não oravam pelos fracos, mas criticavam, apedrejavam e difamavam os outros. Outros irmãos estavam no inferno por deixarem seus ministérios e estavam atacando as igrejas.
Esses são os que não têm ministérios. Os anciãos ou diáconos receberam grandes punições por deixarem a igreja e tirarem muitas pessoas da igreja, dizendo que as pessoas não precisam se congregar em um ministério. Mateus 23, verso 13. Ai de vocês, mestres, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de entrar. Satanás ria da cara deles, pois esses homens seguiram as mesmas estratégias de Lúcifer saindo do céu e arrastando a terça parte dos anjos com ele. Satanás ensinou os anjos a se rebelarem e os desigrejados estão ensinando muitos irmãos a se rebelarem também. Queridos irmãos e irmãs, não ouçam os que não frequentam a igreja. Eles são ovelhas perdidas do pasto, sem direção para suas vidas, pois não podem guiar aqueles que estão se reunindo em assembleias. Não é você que precisa da ajuda deles, são eles que precisam da sua ajuda. Não ouça suas doutrinas destrutivas. Satanás também conhece a palavra de Deus e tentou desviar Cristo de seus propósitos. Satanás teve astúcia e sutileza para fazer Adão e Eva pecarem. Outros irmãos estavam no inferno porque só conseguiam ver os defeitos dos servos de Deus. Eles nunca abriam a boca para falar coisas boas, só falavam coisas más. Outros irmãos estavam no inferno porque tinham um espírito arrogante. Eles queriam ser melhores que os outros em tudo e estavam sempre certos e todos errados. Eles nunca aceitaram a correção de seus pastores e se levantavam contra a disciplina. A primeira seção era a daqueles com maior conhecimento teológico e que não podiam aceitar correção. Eles se consideravam donos da verdade, e quando Deus usava um profeta para corrigi-los, eles encontravam falhas no profeta. Eles odiavam em seus corações. A segunda seção era daqueles que tinham mais dons do que os outros e costumavam buscar dons, poder e autoridade. Esses eram grandes e não aceitavam a ordem do pastor, pois agiam como se fossem os maiorais. Eles tropeçaram em sua própria grandeza e estavam no inferno. A terceira seção era daqueles debatendo a palavra de Deus e disputando seu conhecimento contra os outros. Um queria provar ao outro que estava errado. O outro queria provar que seu conhecimento era melhor e que sua sabedoria era a melhor. Fomos para outro lugar no inferno. Vi irmãos que estavam lá por criticar Deus. Esses irmãos diziam que Deus não fez isso e aquilo. Cobravam providências divinas. Eles estavam no inferno porque culpavam a Deus por seus fracassos. Outros perderam membros da família e culparam a Deus. Outros estavam no inferno por murmurar contra Deus. O Senhor Jesus me disse: Assim como o povo de Israel não entrou em Canaã, a terra prometida, somente Josué e Calebe entraram. Muitos irmãos que murmuram não entrarão no céu por causa da murmuração. Eu fui a outro lugar no inferno e observei uma mulher que idolatrava o marido. Ela deixou os caminhos do Senhor porque ele havia ordenado que ela fizesse isso. Ela obedeceu e colocou o marido acima de Jesus. Ela estava no inferno sofrendo por idolatrar o marido. Ela morreu e ele estava vivo na terra. Observei um homem que idolatrava sua esposa porque ela era bonita. Ele fazia tudo o que ela pedia para ele fazer. Ela o impedia de fazer a obra de Deus e o fazia jogar a mão do arado e enterrar seus dons e parar de fazer a obra de Deus. Ele estava no inferno. Ele chorava com medo de que sua esposa arrumasse outro marido. Sua consciência sofria mais por ter abandonado a obra de Cristo a pedido de sua esposa. Fui para outro lugar no inferno. Observei irmãos que idolatravam pastores, bispos, apóstolos, cantores e pregadores famosos. Também observei aqueles que adoravam placas de igreja, exaltavam nomes de suas congregações, dizendo que o nome de seus ministérios os salvava. Eles estavam todos no inferno. Então fui para outra parte do inferno. Havia apenas membros de igrejas, Jesus disse. Estes são membros de igrejas, não meus seguidores. Eles se chamam crentes, mas não são praticantes. Eles não abandonaram o pecado e estavam sem o Espírito Santo. Você não pode manter uma vida espiritual viva em um mundo de escuridão onde Satanás controla. Então subimos para a terra. Irmãos, eu poderia relatar mais experiências, mas se eu for contar, vou ficar o dia todo falando. Espero que essas experiências sejam suficientes para aumentar a fé de vocês.
Sou grata por compartilhar minha experiência com vocês. A paz de Jesus esteja com vocês. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.